Mais uma vez, saudações. Por conta de dívidas para com as empresas do setor, Luanda sem recolha de lixo há pouco mais de 2 meses. BPC volta a ser indicado como o pior banco angolano. Bruxelas cria campanha para ajudar a hotelaria. O desenvolvimento destas matérias você vai acompanhar daqui a pouco. Luanda, capital da 8ª maior economia da África subsaariana, está sem recolha de lixo há mais de 2 meses, tudo por conta de uma dívida que o governo da província de Luanda mantém com as empresas de resíduos. Ao todo, são no total 6 empresas que desde 2016 garantiam a higienização de Luanda, mas face à incapacidade do governo honrar com os compromissos de pagamentos das prestações, as empresas optaram por interromper a recolha de lixo, tendo de seguida em dezembro o governo provincial de Luanda anunciado a suspensão dos contratos, sublinhando que eram impraticáveis dado o preço. De acordo com o governo provincial de Luanda, os contratos foram rubricados em dólares e que, caso fossem pagos em kwanza, deviam ser pagos de acordo com o câmbio atual, segundo fontes da Camunda News. O governo provincial de Luanda desembolsou entre 2016 e 2020 um valor estimado em mais de 1,4 mil milhões de dólares no pagamento a 5 das 6 operadoras de limpeza e recolha de lixo e que mensalmente o Estado gastava mais de 30,4 milhões de dólares. Entretanto, para o governo provincial de Luanda, os preços que se pagam às empresas de recolha de lixo são onerosos demais para o governo. De recordar que, quando do anúncio da suspensão dos contratos, a governadora de Luanda, a Joana Lina, fez saber que o Estado devia encontrar outros parceiros para a recolha de lixo o mais breve possível. Mas, passado pouco mais de 2 meses, as empresas com quem o Estado rescindiu o contrato retiraram os seus contentores das ruas e avenidas e o governo continua sem identificar o novo parceiro. A Camunda News envidou esforços em ouvir o porta-voz do governo provincial de Luanda, mas não tivemos sucessos. E para comentar sobre este assunto, temos daqui a pouco em estúdio o convidado, o advogado Elder Chiuto, que para além de exercer a advocacia, tem se dedicado em assuntos sociais. É o nosso convidado para daqui a pouco e nós voltamos. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. Já estamos de volta e vamos à conversa com o Dr. Elder Chiuto. Vamos falar um pouquinho sobre a problemática do amontoado de lixo que se verifica na cidade capital, que já tem se tornado ou já tem causado uma situação de saúde pública. Dr. Elder, muito boa tarde e seja bem-vindo à Síntese Informativa. Boa tarde, obrigado amiga Márcia e grato pelo convite celebrado. Muito obrigado. Dr. Elder, os amontoados de lixo que se verifica em várias zonas da cidade capital, daqui a pouquinho vem as primeiras chuvas, é uma situação preocupante? É deveras deplorável, porquanto, como sabe, Luanda é, por sinal, a cidade capital do país e que consequentemente, não tem capacidade de saneamento básico, porque goza de uma certa ineficácia ou escassez de saneamento, de valas de escoamento, canais de drenagens, esgotos, para poder albergar as grandes enxurradas que dela podem se debater. Ora, o problema do lixo em Luanda, e um todo por todo o país, mas com um particular realce para Luanda, é um problema antigo, em que sai governadores, entra governadores, sai entidades, entra entidades, e não conseguem sequer dar resposta à situação. Eu fico um tanto quanto perplexo em saber o que está de concreto em falta para que se possa dar resposta a este fluxo de lixo que a cada dia que passa se conglomera junto da via pública e que põe em causa a vida do cidadão, da sociedade em geral. Repara, os crimes podem surgir tanto por omissão como por ação. E aqui estamos diante de um crime do Estado por omissão.
por omissão do dever, do cumprimento obrigatório, de cumprir com as suas obrigações, as suas atribuições. A norma do artigo 39 da Constituição da República de Angola antevê aqui o direito, porque é um direito fundamental, de viver num ambiente sadio e não poluído. E quem deve criar políticas viáveis para poder dar cobro à situação é o Estado, no caso em concreto. Repara que nós temos aqui atentado gravemente contra o ambiente. E o crime de atentado ao ambiente é um crime consagrado nos termos da norma do artigo 34 da lei número 3/14 de 10 de fevereiro, que é a lei que vem criminalizar as infrações subjacentes ao branqueamento de capital, que vai concorrer aqui articulado a norma do artigo 35 do crime de poluição. A poluição pode ser contra o ar, a poluição pode ser contra o solo e a poluição pode ser contra a água e os demais elementos. Repara que nós estamos aqui cumulativamente a atentar gravemente contra a poluição, contra o ar, contra o solo, contra o próprio meio ambiente, porque do ponto de vista do ecossistema, os outros seres, outros organismos viventes estão a sofrer com esta situação horripilante de se apreciar. Mormente as pessoas, porque todos os dias inalamos cheiros nauseabundos e dá-nos a percepção de que até já não está a cheirar, quando, por seguinte, minuciosamente estamos a morrer, estamos a ser mutilados minuciosamente. Eu penso que aqui o governo da província, e ouvi até com a senhora governadora falar a respeito da situação do combate ao lixo. É verdade que, por um lado, temos o Estado que tem essa responsabilidade, por outro, temos a sociedade que também tem a sua contra-responsabilidade, porque se temos direito, temos deveres. E o direito e o dever estão correlacionados, andam de forma mutuamente juntas, não se dissolvem, não se desassociam. Ora, mas o dever do cidadão ou da sociedade é de conservar ou preservar o meio ambiente. Mas como preservar ou conservar o meio ambiente inexistente? Porque não há salubridade pública, não há. Isso é de veras preocupante, porque eu posso ir para a sua casa, mesmo que não tenha mobília, e é de pau a pique ou é de capim, mas se tem higienização plena, eu sento no chão e como com as mãos. E o que me adianta ir para o palácio se não tem lá higiene? É terrivelmente catastrófico. Então, neste caso, a sociedade também tem de fazer a sua parte. É do tipo, o governo faz a sua parte e o povo também a sua. Pois, naturalmente. Aqui, as obrigações são sinalagmáticas, é interpartes. Cada um de nós tem a sua responsabilidade, dentro daquilo que é o princípio do participativo social, de contribuir ativamente para garantir a sustentabilidade do bom clima de higienização dentro da própria sociedade. Ora, mas também, se não tem um contentor onde possa depositar os resíduos sólidos, como me está a cobrar a preservação do ambiente? Onde é que eu vou colocar esses meios? O cidadão, como participa com as suas taxas tributárias, paga os seus impostos, para ver precisamente essas situações de base resolvidas. Porque não devíamos estar aqui a discutir problema de lixo. Dr. Helder, o governo provincial de Luanda justifica a suspensão porque os contratos foram celebrados em dólares, neste caso. E no momento o governo diz estar incapacitado para honrar com os compromissos do género. Do ponto de vista jurídico, não é possível ou não era possível rever estes contratos para que os pagamentos deixassem de serem moeda estrangeira? Isso penso que não é taxativo. Em razão do contexto, era natural que se fizesse a reconversão do valor da moeda estrangeira para o câmbio nacional. Repara, há uma volatilidade do próprio dólar, uma escassez da moeda estrangeira. A escassez do dólar, por causa, sobretudo, da subida do preço do barril do petróleo e o câmbio nacional, a moeda nacional, entrou quase em degradação, está depreciada. O que nós temos que fazer é, tendo em conta o contexto e a conjuntura, o que é que deve-se fazer? Essas empresas, quem os contratou? Obedeceram os pressupostos, todos os requisitos para a contratação pública? Entraram por que via? Será que tinham idoneidade suficiente, do ponto de vista de prestação de serviço, neste domínio, para garantir o clima de higienização na plenitude a favor da sociedade? Ou entraram por via de esquemas de portas e travessas? Esse problema da micha não vai acabar agora. É preciso combater pessoas que querem viabilizar o progresso sustentável do desenvolvimento desse país. Porque é verdade que muitos acabam por aproveitar, em razão
das suas funções, do exercício das suas funções, pelos cargos que ostentam, para inviabilizar a rota normal do percurso que se deve ter em consideração, para garantir-se o progresso do país. Nós vimos porque essas empresas ganham muito dinheiro. Nós temos a nossa empresa, salvo erro, a Elisal, uma empresa estatal. Onde é que anda a nossa Elisal? E tem outras empresas que foram convencionadas, contratadas para assistir neste domínio de questões que têm a ver com a limpeza da cidade capital, mas que não conseguem dar resposta. É verdade que também aqui há um pormenor que tem que se levantar. Temos nós também, como sociedade, que ser educada do ponto de vista da educação ambiental, como conservar a própria natureza, como conservar o meio ambiente. Temos essa falta de educação social de base. E é preciso aqui o ente regulador, no caso concreto o Estado, tentar arranjar de forma simétrica uma política estratégica de como pode cimentar no seio da consciencialização da sociedade, forma de conservar, preservar o meio ambiente. Mas se ele não colocou ainda à disposição os meios técnicos, materiais necessários, não pode cobrar ao filho a tarefa se não lhe pode dar o caderno. É simples quanto a isso. Certo. Quanto do anúncio da suspensão dos contratos, a governadora queixou-se, claro, do facto de algumas empresas terem suspendido os trabalhos antes do fim do prazo dos contratos. Que significado isso tem do ponto de vista jurídico? As empresas terem fechado o contrato, terminado o contrato antes do fim? Pois, porque aqui é um princípio à luz do direito das obrigações, que é o princípio do pactum sunt servanda, que significa dizer que deve haver cumprimento escrupuloso e obrigatório das obrigações, passa a redundância, interpartes. Vá lá, é possível que ao suspender, deduziu que há aqui um incumprimento da obrigação por parte do Estado de que está em falta. Então, se não me está a pagar, como é que me está a cobrar para executar as tarefas? Não é possível. Ele tem esse direito de suspender preventivamente para chamar à razão a quem tem direito o cumprimento das suas obrigações. Porque, senão, estaríamos aqui sobre exploração e sobre um ato totalmente controverso, aquilo que são as normas legais, a exigir de alguém a prestar um serviço pelo qual não está devidamente obrigado. Eu penso que é legítimo que essas empresas, supostamente, se de facto tivessem que suspender o exercício da atividade em razão da falta do pagamento, estamos diante do incumprimento. Esse incumprimento, a quem recai? Recai ao Estado. Se o Estado não cumpre as suas obrigações, não pode cobrar do outro. É simples. Tem que cumprir, porque eles não estão aí para trabalhar de borla. Numa perspectiva económica, haja ter havido aqui má gestão dos fundos públicos para que o governo hoje não consiga garantir a recolha de lixo na capital do país? Mas esse problema dos cleptocráticos é antigo, isso não é de hoje. Aliás, por essa razão é que o atual executivo está a levar de forma muito cerrada o combate à corrupção, o combate ao tráfico de influência, o combate à impunidade, o combate a todos os malos cancros crônicos que infernizaram o desenvolvimento do país. Vá lá, e esses viciados, com todo o respeito a quem me ouve, ainda não estão devidamente excomungados das instituições. Temos que ter coragem de combater esses indivíduos, porque não basta só combater os altamente corruptos. Os pequenos corruptos também acabam por anular o sonho da maioria. Está a perceber? E desses pequenos corruptos ainda estão instalados. O que deve haver é uma tendência de tentar rejuvenescer a consciência moral, ético-educacional, não só das pessoas singular, mas também dos próprios entes que têm, os atores, sobretudo, da proa, que têm a responsabilidade de olhar para a questão que tem a ver com o garante do exercício livre dos direitos, das liberdades fundamentais atinentes à vida do cidadão, para que dela se respeite as normas. Porque eu não posso deduzir que o facto de estar hoje como governador da província de Luanda é oportunidade para enriquecer a minha família e roubar e me enriquecer a mim próprio. Eu tenho que perceber que mais do que um dever jurídico, é um dever natural, servir os outros. E eu fui chamado para servir. E tenho de servir de forma que possa satisfazer o interesse da maioria. O fim último da administração pública é a realização ou a prossecução da satisfação do interesse coletivo. Okay. É simples. Assim como o Dr. Helder disse no princípio que a problemática do lixo é antiga na nossa cidade capital, é possível nós termos uma Luanda limpa? Com a interação de todo angolano, filho desta pátria,
Um bom angolano ajuda a sua nação a progredir. Eu penso que a tarefa, embora a missão seja especificamente de quem está a governar, mas aqui, dentro do princípio da solidariedade social e do dever jurídico de contribuir para o engrandecimento, desenvolvimento, o progresso do país, todos nós temos que, de forma intrinsecamente envolvidas, interagir para o aproveitamento da conservação, quer do meio ambiente e do progresso social da nação. Ora, é possível. O grande problema que nós temos é de consciência moral. A crise de todas que Angola vive não é propriamente econômica. A econômica é colorário da crise moral, da crise educacional, da crise da ética. Porque nós estamos a andar nos nossos carros, bebemos as nossas gasosas, comemos a nossa bolacha e o lixo é na estrada. O contentor é a estrada. Quer dizer, agimos com displacência, não conseguimos perceber que estamos a atentar gravemente contra o próprio meio ambiente, pela qual eu estou obrigado, por inerência daquilo que é o preceito constitucional, de ajudar o país a avançar. Por um lado, temos o Estado, obrigações, aqui dentro do princípio do contrato social. O Estado tem obrigações de assegurar os direitos na plenitude, mas por outro, eu também devo participar, eu devo contribuir. Eu tenho de saber que na estrada não se deita o lixo. E onde devo deitar? Mas agora aí está o paradoxo. Se não tem contentor, onde vou colocar o lixo? Também dentro da minha casa não seria abonatório. Está a ver? Esse é o conflito social que estamos a vivenciar. Temos que arranjar o meio termo. Embora já tendo falado sobre isso, em forma de remate final, quais são os mecanismos que o Estado deve usar para mitigar esta situação? Claro que é a problemática do lixo. Eu penso que, primeiro, é preciso identificar as deficiências. Onde estão as debilidades? Por que a máquina não funciona? De todas as estratégias montadas, foram falhadas. Por que falhou? Quem está a falhar? Será que essas empreitadas é que não estão a conseguir dar resposta? Será que o agente a entidade pública é que não está a conseguir colocar pessoas altamente competentes? Ou meteu pessoas que, por maioria de razão, vão também participar na micha? Temos que ver, depois, apreciar aqui a necessidade de chamar a sociedade também a contribuir. Quando digo contribuir, mais do que os impostos e as taxas, é contribuir eticamente, contribuir moralmente, educacionalmente. Para tudo exige uma educação. E, dentro desse trabalho conjunto, trabalho de interação conjunta, podemos achar um denominador comum, um meio termo. Eu posso ser fiscal da Ilustre. Eu posso ser fiscal do meu vizinho. Se está a deitar o lixo na rua, devo lhe dizer que não é ali onde devo deitar e lhe indicar o sítio apropriado. Se eu não tiver esta amabilidade dentro do espírito da angolanidade patriótico, vou perceber que as transferências da responsabilidade devem somente ser atribuídas ao Estado. Não. O Estado deve colocar as condições, promover um clima de salubridade aceitável para garantir a manutenção de um bom clima de ambientalização dentro da sociedade. Mas eu, enquanto vizinho, o que é que eu faço para também garantir que dentro da minha comunidade a situação esteja viável? Será que o Estado é que tem que vir me dizer que o lixo não se deita na minha sala e tem que se deitar precisamente no quintal dentro de um resíduo sólido? É tudo uma questão de consciência. É uma questão de consciência. Cada um de nós deve participar, fazer a sua parte. Certo. Angola não vai avançar dessa forma. Dr. Helder, muito obrigada pelo seu parecer aqui sobre a situação do amontoado de lixo que se verifica na cidade capital e esperamos contar consigo nas próximas oportunidades. Sempre que possível, pela graça de Deus o faremos. Okay, muito obrigado. Bem, foi então a conversa com o Dr. Helder Chiuto. Estivemos aqui a olhar para a problemática do amontoado de lixo que se verifica na cidade capital, o que já tem se tornado uma questão de saúde pública. Nós voltamos daqui a pouco com mais informação. Seguimos
agora, o banco BPC foi mais uma vez indicado como o pior banco angolano, já o tinha sido em épocas anteriores. Os dados foram apresentados pelo Banco Nacional de Angola, que recepcionou 232 reclamações de clientes do BPC durante o quarto trimestre de 2020. Ao todo, o Banco Nacional de Angola, na qualidade de entidade reguladora do mercado financeiro, recepcionou pouco mais de 700 queixas. Depois do BPC, o Banco Africano de Investimento, BAI, figura na segunda posição na lista dos piores bancos angolanos, com 97 reclamações, seguindo-se o Banco de Fomento Angola, o BFA, com 94 reclamações. O relatório do BNA aponta como motivos das reclamações apresentadas a nível do setor bancário, operação não efetuada, mas reconhecida morosidade na realização da operação, não disponibilização de valores ao beneficiário efetivo e entre outras queixas. Seguimos com a atualidade internacional. O governo regional de Bruxelas lançou hoje uma campanha de recolha de fundos para apoiar a hotelaria, em que será entregue uma recompensa a quem contribuir. Uma cerveja e uma experiência são as recompensas que os mecenas irão receber. Mais uma vez, obrigada pelo carinho da sua audiência. Já sabe que para nós é um ponto e vírgula. Estas e outras notícias você pode encontrar no portal da Camunda News. Boa tarde. Camunda News. Informação atualizada e cidadania.